Em 1975, a família Lutz e seus 3 filhos pequenos compraram a casa dos seus sonhos, localizada no número 112 da Ocean Avenue, em Amityville, Nova York. Eles estavam seguros de que o obscuro passado da propriedade, no qual 6 pessoas tiveram suas vidas ceifadas ali, seria esquecido e ficaria para trás com a sua chegada, mas logo descobririam que estavam completamente enganados. 28 dias depois de se mudarem e vivenciarem incontáveis experiências sobrenaturais, já estavam à beira da loucura e finalmente os Lutz saíram correndo do maldito pesadelo em que seu próprio lar tinha se transformado. Olá, investigadores enigmáticos, esse é o canal Investigando Enigmas e eu sou a Michelle Matsumura, sejam muito bem-vindos. Hoje eu convido vocês para ficarem até o final, mas antes eu quero pedir encarecidamente que se inscrevam no canal, deixem o seu joinha, compartilhe com quem você sabe que vai gostar desse tipo de conteúdo, comente quais os próximos vídeos vocês gostariam que eu trouxesse para vocês aqui no canal. Ativem o sininho de notificações para ficar sabendo quando sair vídeo novo. Também nos sigam nas redes sociais. E agora, sem mais, vamos juntos desvendar os enigmas desse caso tão misterioso de Amityville. Ju, roda a vinheta. Amityville é um povoado de aproximadamente 9.000 habitantes dentro da Long Island, no estado de Nova York, e foi fundada no século XVII, inicialmente chamado de Friendly Bay Village, que traduzindo seria algo como Amigável Aldeia da Bahia. Era maioritariamente povoado por fazendeiros e tinha um forte na pesca e venda de barcos por contar com a Baía Grande Sul no seu perímetro. Pouco a pouco foi se transformando de uma indústria de pesca e marinha para um local de férias para os mais abastados das cidades e estados mais próximos. Hotéis começaram a se instalar na área para aproveitar as praias e a temperatura perfeita. Com o tempo, muitas casas foram sendo construídas ali, inicialmente como casas de veraneio para os ricos e famosos que podiam pagar por um terreno ali naquela localização, e foi oficialmente nomeado de Amityville no dia 3 de março de 1894 e já era conhecida como uma zona de alto padrão possuindo belas casas com estilos coloniais e com uma grande influência europeia. A elite americana se reunia ali, desde empresários, artistas e os chamados ricos e famosos de Manhattan. E algo interessante aqui é que em seus anúncios de vendas de casas e terrenos, eles sempre se utilizavam da seguinte propaganda: a apenas 45 minutos da Broadway, como forma de publicidade para promover o local. E isso demonstrava que praticamente desde o início eles tinham como objetivo converter a cidade num local turístico exclusivo de férias. Em 14 de janeiro de 1924, uma família irlandesa vendeu a sua propriedade aos Moynihan, e essa propriedade se localizava na Avenida Ocean, no número 112 de Amityville. Inicialmente tinha uma casa já construída nessa localização, mas como a ideia dos Moynihan era construir uma casa ao estilo colonial holandês, que era o que estava em alta naquela época, decidiram então vender a estrutura, ou seja, mover e retirar a casa do lugar e no terreno construir sua nova casa. Isso parece estranho, né? Mas é muito comum nos Estados Unidos, onde algumas estruturas são pré-fabricadas por partes e depois montadas e fáceis de transportar. E foi isso que fizeram com esse terreno. Ou seja, o local possuía uma casa antiga que foi retirada dali, sendo então construída uma nova casa no lugar da mesma. E essa casa é a mesma que hoje é mundialmente conhecida como a Casa do Horror de Amityville. Podemos dizer que oficialmente os Moynihan foram os primeiros donos deste lugar durante 36 anos, até que em outubro de 1960 venderam a família Riley, que a teve por apenas 5 anos até que se divorciaram e a venderam aos novos inquilinos em 28 de junho de 1965. Essa família foi a família DeFeo, que tem uma grande importância nessa história porque foi com eles onde tudo começou.
Cerca de 10 anos depois, em dezembro de 1975, se mudaram os Lutz e só ficaram por 28 dias. E por mais de um ano a casa ficou desabitada. Vamos conhecer então um pouco mais sobre a família DeFeo. A família DeFeo era formada pelo pai Ronald DeFeo, um homem de caráter violento, aparência robusta e acima do peso, e por isso o apelidaram de Big Ronald. A mãe, Louise DeFeo, era uma mulher muito bonita, proveniente de uma família proprietária, dona de concessionárias. Ambos se apaixonaram desde o momento em que se viram e foram morar juntos em um pequeno apartamento. E isso foi motivo suficiente para que os pais de Louise lhe tirassem todo tipo de apoio, já que não aprovaram ao Ronald como seu companheiro. Até que em 1951 eles se casaram quando ela estava prestes a dar à luz ao seu primeiro filho, Ronald Joseph Jr., a quem apelidaram como Butch e a quem nos referiremos como tal. Os primeiros anos de casamento foram difíceis, com pouco dinheiro e muitos problemas, porque Ronald não demorou muito para mostrar a sua verdadeira face. Um homem extremamente violento, explosivo e abusivo, mas se declarava como muito devoto do catolicismo, assim como Louise. Ele também afirmava ter contato com Deus, prever o futuro e ler a aura das pessoas, o que era uma completa mentira, pois ele nunca acertava nada. Com o passar dos anos, chegaram a ter mais 4 filhos, Dawn, a irmã mais velha das mulheres, Alison, Mark e John. Sendo Butch o irmão mais velho e o relacionamento deles, ou seja, entre os irmãos ali, não era ruim, muito pelo contrário. Eles tentavam se consolar mutuamente, já que as brigas entre seus pais eram constantes e aquele que geralmente levava a pior como filho mais velho era o Butch, que em mais de uma ocasião ele foi agredido por seu pai e aparentemente devido a coisas insignificantes, porque parecia que Ronald se irritava com qualquer coisa. Em uma ocasião ocorreu que Butch queria defender sua mãe, mas foi ameaçado de morte pelo seu próprio pai, que aliás gostava de portar armas de fogo. A violência aumentou tanto que Louise tinha decidido deixá-lo e levar seus filhos com ela, mas Ronald disse que estava muito arrependido e até escreveu uma música para ela chamada The Real Thing, que posteriormente essa música foi gravada pelo cantor Joey Williams. E ele garantiu a ela que as coisas mudariam se eles voltassem. Então eles voltaram, mas como já era de se esperar, nada mudou. O pai de Louise queria fazer as pazes com sua filha, então ele decidiu dar a Ronald um emprego em uma de suas concessionárias. Ronald viu isso favoravelmente porque era daí de onde viria sua renda. Então, com o tempo, suas economias estavam aumentando e não era especificamente porque ele realizasse um bom trabalho, mas sim pelo fato de que ele desviava dinheiro para o seu próprio benefício, sem que ninguém soubesse. Chegou a fazer tratos com mafiosos e começou a vender partes de carros roubados, além de sempre se apresentar como vice-presidente da concessionária. Pensando que agora tudo seria melhor, compraram uma casa maior porque a família não podia mais morar num apartamento pequeno. Essa propriedade se localizava na Avenida Ocean, no número 112, em Amityville. Ela era uma casa muito grande, com espaços para relaxar e contava com uma grande piscina no seu quintal. E quando chegaram à casa, a decoraram com muitas imagens religiosas e os filhos estavam matriculados numa escola católica. Embora agora tudo estivesse correndo bem em termos financeiros, o pai de Louise era quem cuidava de todas as despesas dos menores, e não porque ele se sentisse obrigado a fazer isso, mas o fazia simplesmente pelo amor que ele sentia pelos seus netos. E Ronald se aproveitava disso para não gastar tanto com seus próprios filhos, e até deixou de pagar a hipoteca da própria casa, deixando essa despesa por conta de seu sogro. Mas, enfim, aos olhos dos amigos e vizinhos, ele sempre agia como um pai exemplar e amoroso e, acima de tudo, religioso. Butch começou a ser pressionado pelo pai, que o tratava cada vez pior, além de passar maus momentos na escola por sempre o intimidarem e sofrer bullying. Sem a atenção da mãe, que era submissa, e por não defender seus irmãos para protegê-los da violência de seu pai, ele então se refugiou nas substâncias ilícitas, desde a sua adolescência,
pois era um jovem que gostava de frequentar os bares da cidade com seus amigos. Em 1969 foi quando ele conheceu Geraldine, alguém que foi muito importante para ele. Ela era uma jovem mãe de 2 meninas que ganhava a vida como cantora. Ela disse que a maneira como Butch a perseguia era totalmente o oposto de ser romântico, mas mesmo assim algo chamou a sua atenção. E eles iniciaram um relacionamento com o qual Ronald, o pai, não concordava e sempre era rude com ela, humilhando-a diante de Butch. Anos depois, quando Butch tinha 21 anos, ele foi forçado a trabalhar na concessionária de seu avô, a única pessoa de quem ele realmente gostava, mas que raramente o via. Ele só ficaria encarregado de fazer os pedidos de compras e cuidar de tudo que seu pai precisasse, mas o interesse de Butch era apenas sair com seus amigos, porque já tinha abandonado os estudos, e o trabalho definitivamente era algo que não estava em seus planos. Seu pai, com tanta necessidade de repreendê-lo a todo momento, era agressivo com ele e costumava limpar da sua consciência o sentimento de culpa por tratá-lo mal, dando-lhe dinheiro. Cada vez a relação entre a família DeFeo era mais preocupante. Louise havia se distanciado de todos e se refugiado no álcool, cobrindo a maior parte do corpo dela devido aos golpes infligidos por Ronald. Seus filhos mais novos se refugiaram nas atividades escolares e Dawn, a irmã mais velha, que já tinha 18 anos, sonhava em fugir com seu namorado e viver longe de seu pai, a quem ela odiava, pelos constantes comentários ofensivos para com ela em relação à sua aparência física, zombando dela e humilhando-a. Por outro lado, Butch havia feito algo às escondidas. Ele se casou com Geraldine em segredo, razão pela qual ele dividia seus dias passando o tempo na casa dos pais, ao mesmo tempo em que morava com Geraldine. Assim que Ronald descobriu tudo, ele o ameaçou de tirar tudo que ele tinha, se ele não voltasse para casa. Butch não poderia deixar que isso acontecesse, ainda mais agora que Geraldine estava esperando uma filha sua. Então, para fingir que havia consentido com as ordens de seu pai, ele só saiu por alguns dias de lá. Por outro lado, as coisas na concessionária não estavam indo bem, porque o avô de Butch suspeitava dos negócios sujos de seu genro Ronald. Quando Ronald ficou sabendo de suas suspeitas, ele mandou Butch tirar a vida de seu próprio avô e ameaçou acabar com a vida de ambos se não o fizesse. Butch negou e, como consequência, sofreu um atentado com os freios de seu carro e esteve a ponto de bater. Pessoas próximas nunca suspeitavam dessa relação caótica da família DeFeo, já que aparentemente eram felizes. Mas o que não sabiam é que os dias de todos estavam contados. Soube-se que o esgotamento de Butch atingiu um nível de desespero tão grande que ele chegou a atirar em seu próprio pai, mas por sorte a arma falhou no momento em que ele puxou o gatilho, transformando toda aquela situação em apenas um susto que resultou numa surra para Butch. As coisas ficaram mais complicadas a partir de 1º de novembro de 1974, quando Butch recebeu a ordem de levar dinheiro ao banco, mas, supostamente, ele, juntamente com um amigo, executou o plano de roubar o dinheiro e dividi-lo em partes iguais, e depois contar ao pai que um sujeito o havia assaltado. Ronald optou por denunciar a polícia e, quando Butch foi interrogado, ele apenas pareceu irritado e não quis cooperar para descartar os possíveis ladrões que a polícia lhe mostrou nas fotos, fazendo assim com que duvidassem de sua versão. E tudo ficou por isso mesmo. Porém, Geraldine garante que Butch realmente tinha sido abordado por um ladrão que lhe roubou todo o dinheiro. Tudo isso enquanto Ronald contava a seus conhecidos que seu próprio filho havia ameaçado tirar sua vida, no caso dele continuar insistindo em dizer que ele estava mentindo. Na noite de 12 de novembro, como era de costume, a família voltou a discutir, mas dessa vez a violência tinha aumentado. Depois de ser espancada, Louise apenas assistia perplexa como Ronald descontava sua fúria com os seus filhos. Tudo era um caos, e para essa situação, Butch já não morava mais na mesma casa com eles. Naquele exato momento, ele estava jantando com Geraldine em sua nova casa, quando recebeu um telefonema de sua mãe,
que chorava por socorro porque tinha medo de Ronald. Geraldine não concordava com a ida dele até a casa dos pais porque ela sabia que a culpa de tudo sempre sobrava para o Butch. Mas ele não se importou com as alegações de sua esposa e quando chegou em casa percebeu que seus irmãos mais novos estavam chorando e que sua mãe apanhou. Ronald, ao ver Butch ali, foi para cima dele e após uma discussão e alguns golpes, todos foram para seus quartos. Às 3 da manhã, sendo já dia 13 de novembro, Butch aparentemente não havia ficado satisfeito com a discussão, então foi buscar o rifle Martin calibre 35 de seu pai e foi para o quarto, onde já se encontravam dormindo e sem hesitar atirou neles 2 vezes, tirando-lhes a vida imediatamente. Depois foi até o quarto dos seus 2 irmãos e fez o mesmo, e por fim foi até onde estavam suas irmãs para repetir a ação contra elas. Esse crime cruel durou 15 minutos. Depois de tudo terminado, Butch colocou a arma em uma fronha, tomou um banho e trocou a roupa ensanguentada. Já pela manhã, assistiu televisão antes de ir para o trabalho, como se nada tivesse acontecido. No caminho, jogou as provas numa boca de lobo, ou seja, em um bueiro. Chegou ao trabalho e fingiu que estava tudo bem, criando um álibi para garantir que seus colegas vissem e dissessem que ele realmente havia comparecido ao trabalho e que inclusive tinha perguntado pelo seu pai, que coincidentemente ainda não havia chegado. De tarde, ele comentou que estava muito entediado e que seria melhor sair com seus amigos. Às 6 da tarde, ele chegou a um bar da cidade que costumava frequentar e onde havia combinado de se encontrar com seus amigos naquela noite. Lá, ele chegou gritando desesperadamente que alguém tinha atacado sua família e da pior forma possível. Alguns amigos que estavam no bar o consolaram e o acompanharam até sua casa para saber o que havia acontecido. Assim que chegaram lá, eles perceberam a terrível cena e assim foi quando um deles informou as autoridades e a polícia chegou à casa dos Defeus. À primeira vista, se descartou a possibilidade de que se tratasse de um roubo, porque tudo estava no seu devido lugar. Os objetos de valor ainda estavam na casa e não havia sinais de arrombamento nas portas ou janelas. Algo que chamou a atenção foi que os corpos apresentavam uma posição peculiar. Estavam todos deitados de bruços em suas respectivas camas. Deu-se então início às investigações e, obviamente, primeiro interrogaram Butch sobre o que ele sabia. E ele apenas se limitou em dizer que assim que acordou, ele foi trabalhar e ao passar pelo quarto dos pais nem olhou para lá, já que não costumava se despedir deles, então não tinha ideia da hora que isso havia acontecido. Ele se apoiou nos depoimentos que seus colegas de trabalho deram para confirmar seu álibi e apontou um possível culpado. Segundo ele, seria um mafioso com quem seu pai havia discutido após ter feito um trabalho para ele, deixando sutilmente claro que Ronald tinha negócios sujos e que tinha medo que a máfia estivesse atrás dele. Então a polícia levou esse suspeito sob custódia enquanto continuaram investigando. Na manhã seguinte, um detetive responsável verificou a casa novamente e no armário do quarto de Butch encontraram munições que coincidiam com as que foram utilizadas na arma e que, por sua vez, ainda não havia aparecido. As contradições começaram a surgir e Butch foi ficando cada vez mais encurralado e acabou confessando tudo em apenas uma frase. Depois que comecei, eu simplesmente não consegui parar. Foi tudo tão rápido. A defesa de Butch insistiu para que fosse feita uma investigação aprofundada, já que a versão de como as coisas aconteceram não era clara, já que Butch e sua defesa tinham outras provas que indicavam que, pela forma como tudo aconteceu, ele havia sido cometido por pelo menos 3 pessoas. Supostamente, a versão de Butch era que sua irmã Dawn, na noite de 12 de novembro, havia planejado com ele e mais 2 amigos de tirar a vida de seus pais, já que só assim eles poderiam ser livres e ela poderia morar com o namorado. Embora inicialmente ele não houvesse concordado em acabar com sua própria mãe, Dawn disse que ela também merecia a punição
por não defendê-los. Então, diante da insistência dela, ele acabou concordando. Butch disse que eles haviam consumido substâncias ilícitas, talvez para terem coragem de fazê-lo. Durante a madrugada, todos foram para o quarto de seus pais e Dawn primeiro atirou no Ronald e depois na sua mãe. Assim que saíram, perceberam que Ronald estava atrás deles, então atiraram nele novamente. Seus amigos não quiseram continuar e foram embora, mas como o Ronald era extremamente pesado, Butch foi atrás deles para que o ajudassem a colocá-lo na cama. Enquanto ele saía para procurá-los, Dawn foi até o quarto de seus irmãos e atirou neles. Assim que Butch voltou, ele percebeu o que sua irmã tinha feito e a confrontou. Após uma discussão, Butch pegou o rifle e atirou nela. O resultado foi o mesmo, embora se pensasse que talvez eles tivessem dito isso porque estavam defendendo ao seu cliente, outros investigadores que não faziam parte da sua defesa garantiram que havia inconsistências na investigação, principalmente porque tudo poderia sim ter sido cometido por Butch, mas também poderia ser com a ajuda de outras pessoas, uma vez que não provaram a manipulação dos corpos e também que os vizinhos não ouviram ruídos de pessoas ou dos tiros. E que devido à ordem de cronobiologia dos falecimentos, tudo indicava que o último a falecer foi Ronald, ao contrário do que constava no relatório da polícia. Além do mais, Butch também acrescentou que ele tinha sido espancado para confessar o que eles queriam ouvir. Quando William Weber, o advogado de Butch, percebeu que não queriam aceitar sua versão, optou por declará-lo como doente mental. Então aconselhou a Butch que dissesse incoerências e também que estava ouvindo vozes lhe dizendo para acabar com a sua família. Em suas palavras, ele disse o seguinte: "Não consegui baixar a arma, então senti como se alguém estava dentro de mim me movendo. Essas vozes vinham de espíritos que tinham tomado conta da casa." Inclusive, anos depois do ocorrido, Butch declarou que havia cometido toda essa atrocidade sob efeito de heroína e que seu advogado havia exagerado toda a investigação. A última palavra seria do júri em 21 de novembro de 1975, quando ele foi considerado culpado de 6 acusações de homicídio de segundo grau e sentenciado a 6 penas consecutivas de 25 anos. Embora tenha tentado apelar por sua sentença, isso nunca foi logrado e as investigações revelaram que a motivação possivelmente foi a cobrança de um seguro de vida dos seus pais. Em 2021, o Butch foi transferido ao Centro Médico de Albany e no dia 12 de março desse mesmo ano ele faleceu aos 69 anos de idade e as causas nunca foram reveladas. Amityville tornou-se um caso obscuro para os amantes do terror devido à união de tudo o que é necessário para criar a história perfeita baseada em um acontecimento real. Só que muito do que foi contado resultou em uma história que o que era real foi deixado de lado. Que se tratava justamente disso, ou seja, uma família que sofreu com a violência doméstica, que causou traumas devido a agressões e humilhações e que tinha sofrido também pela falta de amor e atenção. E todos os elementos que se possam imaginar que contribuíram para esse trágico fim. Tudo isso só nos faz pensar o seguinte: poderia realmente nos causar mais terror o fato de experimentar algo sobrenatural ou o terror de viver num ambiente violento onde sua vida está literalmente em perigo todos os dias e ainda mais causado por quem te deu a vida? Fica aí a questão. Bom, até aqui vimos o histórico da família DeFeo e agora vejamos sobre a família Lutz. Um ano depois, no dia 18 de dezembro de 1975, George Kate, de 30 anos, e seus filhos Missy, de 5 anos, Daniel, de 10 anos e Christopher, de 7, compraram a casa dos DeFeos por um preço incrível, sem saber que sairiam dessa maldita casa em apenas 28 dias. Uma casa se torna barata porque houve um caso sinistro ali, ou seja, de falecimentos, e isso é ruim para o mercado imobiliário. Então, pediram para um padre católico que abençoasse a casa. O estranho aqui é que quando ele subiu ao segundo andar e entrou no antigo quarto, que era dos DeFeos, ele estava borrifando água benta enquanto caminhava. O padre, de repente, ouviu uma voz macabra que gritou: "Sai daqui!"
Então ele fugiu, saiu correndo. O padre não contou aos Lutz o que havia acontecido, mas alertou para não usarem aquele cômodo como quarto e disse que ninguém deveria dormir lá. O que eles obedeceram sem saber do porquê dessa recomendação e fizeram dele um quarto de costura. Bem, obviamente que se um líder religioso te diz para não dormir ali, é prudente dar ouvidos a ele e seguir esse conselho, né? Mas o padre também deveria ter contado a eles que uma voz maldita o mandou sair dali. Inclusive, num documentário se conta que o padre sentiu uma corrente de ar frio e que ao ouvir a voz ele sentiu como se tivesse levado um tapa. Pois bem, isso que vou relatar a partir de agora aconteceu desde o primeiro dia, quando os Lutz chegaram na casa de Amityville. Eles começaram desempacotando as coisas, estavam arrumando a casa, colocando os móveis no lugar e todas essas coisas. Enfim, se acomodaram e desde o primeiro dia eles começaram a notar coisas estranhas. O pai, George, constantemente tremia de frio o tempo todo, a lareira ficava acesa o dia todo e não era o suficiente. A sua esposa, Cat, por algum motivo, começou a ficar debilitada de saúde sem qualquer explicação. E na primeira noite, algo forte aconteceu. Eles estavam dormindo e, de repente, George acorda devido a um barulho muito alto que parece vir da entrada principal. Ele abre a porta e olha para fora e não vê absolutamente nada, exceto que o cachorro da família estava latindo e barulhos provinham da casa de ferramentas. Ele pensou que talvez fosse somente a imaginação dele, devido a todo o estresse causado pela mudança, por estar cansado e com sono. Então decidiu voltar para a cama e percebeu que eram 3h15 da manhã. E todos sabemos que essa é a hora conhecida como a hora dos demônios. E foi justamente nesse horário que ocorreu o falecimento dos membros da família DeFeo. Será que isso foi só uma coincidência? Pois bem, continuando, na noite seguinte, após fechar todas as portas e janelas devido ao frio intenso dentro da casa, George voltou a acordar devido a um ruído forte e, passando pelo quarto de costura, descobriu que uma das janelas estava aberta. Daí ele a fechou e desceu até o primeiro andar e descobriu que a porta de correr não estava somente aberta, como também tinha sido retirada dos seus eixos, ou seja, ali dos trilhos. Então ele a arrumou como pôde e voltou para a cama, se perguntando como que ninguém percebeu. Aquele barulho tinha sido tão forte e isso, pela lógica, deveria ter despertado a todos. Mas, enfim, ninguém acordou. Lembrando que se tratava de uma casa antiga e essa era uma porta de madeira maciça e pesada. E detalhe, isso novamente ocorreu no mesmo horário, 3h15 da madrugada. E isso continua acontecendo especialmente com o George, que por alguma razão acorda sempre nesse mesmo horário. Provavelmente devido aos ruídos da casa que parecia recordar os acontecimentos que sucederam um ano antes. Enfim, vamos deixar de lado um pouco o que acontecia com George e vamos ver o que acontecia com Cat, a mãe. Cat uma vez estava verificando se as crianças estavam bem, afinal era uma casa muito grande e eles não tinham as crianças à vista em todo o tempo. Então ela sobe até o segundo andar para ver se todos estão bem e vê sua filha mais nova, a Missy, relembrando aqui que ela tinha apenas 5 anos nessa época. Então, ela vê a menina saindo do quarto de costura, aquele mesmo quarto que o padre disse que tinha alguma coisa ali e que ninguém deveria dormir nele. Mas não disse o porquê. Então, ela a vê sair dali e ela está agindo meio estranho. Então, a mãe a segue e a menina vai para o quarto dela, que é bem ao lado do quarto de costura. Ela se senta em sua cama e se vira para olhar pela janela e diz: "A neve não é linda, Jodie?" Vamos lembrar que é dezembro, então estava tudo coberto de neve lá fora. Então a mãe pergunta quem é a Jodie e com quem ela estava conversando. E a menina responde que era um porquinho amigo dela, que só ela conseguia ver. Ou seja, supostamente esse Jodie que se manifestava para Missy em forma de um porquinho, mas na verdade se tratava supostamente, de uma entidade que tentava se disfarçar de um animal inofensivo para que fosse aceito como um amigo.
Mas lembremos que há muito tempo atrás essa forma remete a imagens demoníacas, sendo associado a criaturas malignas, como o que foi citado no Evangelho de Mateus, que relata como Jesus expulsou os demônios de um homem e os enviou para uma manada de porcos que se lançaram de um precipício e se afogaram na água. Vale ressaltar também que muitos porcos foram abatidos naquela propriedade. A família Defeu tinha praticamente um matadouro ali, que não era comercial, mas sim para o consumo próprio da família. Então, animais eram abatidos ali. Naquela noite, como de costume, George acorda de repente às 3h15 da manhã e ele ouve novamente barulhos que vinham da casa de ferramentas e dessa vez ele vê que a porta está aberta. Então sai para verificar se está tudo bem, fecha a porta da casa de ferramentas, que é separada da casa, mas na mesma propriedade. E quando volta para casa, ele vê que sua filha Missy estava em uma das janelas e atrás dela tinha um porco enorme. George corre para dentro e sobe até o quarto da menina, mas a encontra dormindo pacificamente. E não há nenhum porco sequer em nenhum lugar. Pode-se dizer que o maligno que se encontrava ali havia tomado essa forma física, mas Missy não temia a Jodie. Para ela era apenas uma companhia de brincadeiras. E é aí que as coisas começam a piorar, a ficar um pouco mais agressiva para a família Lutz. Num outro dia, enquanto conversavam sobre as coisas estranhas que aconteciam na casa, os pais estavam em frente à lareira. Kat estava assustada e preocupada, então ela se levantou da cadeira para abraçar o marido, enquanto, num ímpeto, ela cobriu os olhos com as mãos e gritou de horror. George se virou para a janela e viu 2 olhos vermelhos os observando, e quando ele saiu, a única coisa que ele conseguiu ver foram as pegadas de um porco enorme e nada mais. Vale lembrar que era um porco que a menina estava vendo e que aparentemente os pais também tinham acabado de vê-lo nessa ocasião. E em outras vezes aconteceram coisas ainda mais estranhas ao casal. Uma outra noite, como era de se esperar, George despertou na madrugada e viu Cat levitando 10 centímetros acima da cama, com um rosto parecido com o de uma mulher de 80 anos. Então Cat despertou, caiu na cama e correu para o banheiro porque se sentia estranha, e George diz a ela que ela realmente estava estranha. Ela se olhou no espelho e ficou traumatizada porque seu rosto estava totalmente diferente. Ela parecia uma anciã. Isso durou até o dia seguinte. Aos poucos ela foi recuperando a aparência normal, mas as rugas e os cabelos grisalhos ainda durariam por algum tempo. Num outro dia, Cat também teve outra levitação no quarto, só que dessa vez sofreu queimaduras que iam do peito ao abdômen, como se tivesse pegado fogo na sua pele. Enquanto tudo isso acontecia, Cat também tinha sonhos recorrentes, sendo que em um deles um homem dava cabo de toda a sua família com uma espingarda, que foi justamente o que aconteceu na casa. E ela tinha outro pesadelo também, em que um homem tinha relações com sua amante na mesma cama em que eles dormiam. E posteriormente descobriu-se que a mulher era Louise Defeu, ou seja, a esposa do casamento anterior, e que na realidade ela teve um amante. Outras situações estranhas se deram na cozinha, que era um lugar onde Cat geralmente passava a maior parte do seu tempo, fosse cozinhando, ou limpando, ou simplesmente passando um tempo ali lendo, e que supostamente era o lugar da casa onde ela encontrava tranquilidade. E durante esses longos momentos em que ela estava ali, Cat sentiu 2 contatos sobrenaturais diferentes. Uma dessas vezes ela estava tomando um café e sentiu o cheiro de um perfume barato de aroma doce. Então ela sentiu algo encostar cuidadosamente em um dos seus ombros e logo a envolveu gentilmente pela cintura. Cat pensou em um contato tranquilizador, mas obviamente ela ainda se assustou porque não tinha ninguém ali. Ela também lembra de outro acontecimento, um outro contato sobrenatural que ela teve na cozinha, que também começou com aquele cheiro de perfume barato e muito doce, e a situação foi muito parecida.
Cat estava lavando a louça e sentiu como se duas pessoas diferentes a estivessem pressionando, mas desta vez não foi com cuidado, mas de forma abrupta e enérgica. Cat deixou de passar o seu tempo livre na cozinha, pois temia que esses contatos pudessem lhe causar algum dano físico, como havia acontecido com as queimaduras na segunda de suas levitações. E ela também declarou que as coisas se deslocavam de um lugar para o outro ou simplesmente desapareciam. Coisas que saíam voando, se deslocando de um lugar para o outro. E em algumas paredes apareciam manchas avermelhadas. Enfatizaram também a aparição excessiva de moscas, além de portas se abrindo e armários que do nada ficavam todos abertos. Então aconteceram muitas coisas e todo esse tipo de manifestações de energia é conhecido hoje como poltergeist. E isso era muito recorrente na casa e, enfim, aconteceu também que Jimmy, que era o irmão mais velho de Cat, e a Carrie, que era a noiva dele, após se casarem e voltarem de sua lua de mel, decidiram passar uma noite na casa dos Lutz. E eles estavam dormindo no quarto da Missy, ou seja, da filha mais nova, em uma beliche dobrável. E enquanto todos dormiam tranquilamente, Carrie acorda com um grito alto. George e Cat correram para o quarto onde Carrie e Jimmy estavam dormindo e lá encontraram ele abraçando sua esposa, que estava totalmente horrorizada. Carrie disse que acordou porque um menino estava sentado na cadeira à sua frente e estava tocando seus pés. Ele pediu ajuda porque ele estava muito doente. Jimmy tentou tranquilizar sua esposa dizendo que era só um pesadelo. Mas quando George tocou a cadeira onde a criança supostamente estava sentada ali, a cadeira estava ainda quente, como se alguém ainda estivesse sentado ali. Carrie tinha tanta certeza de ter visto esse menino que nunca mais quis chegar perto do número 112 da Ocean Avenue. E depois de tudo isso que passaram, que foram 28 dias no total, mas que parecia que se passaram anos, porém todos esses fenômenos ocorreram em menos de um mês. Os Lutz finalmente decidiram abandonar a casa no dia 14 de fevereiro de 1976. Um jornalista chamado Marvin Scott, que na época era o âncora do Canal 5, tinha feito uma investigação na casa e ele conhecia o casal Warren, então ligou para eles e quando os Warren chegaram, também começaram a fazer sua própria investigação. Assim que chegam, Ed Warren é empurrado por uma presença que o empurrou a ponto dele cair no chão. E outras coisas também aconteceram com Lorraine Warren. Lembrando aqui que ela supostamente era médium e ela disse que teve visões da noite em que a vida dos membros da família DeFeo foram tiradas. Sendo eles o casal pai e mãe e os 4 filhos, diz ela que pôde ver algumas mantas brancas no chão representando os corpos. Também pôde sentir uma presença demoníaca e sentiu como se lhe tivessem empurrado também. Uma das únicas provas que temos desse caso, pois todos esses acontecimentos estão apenas contados, ou seja, há registros por escrito, mas nada além disso. Mas há sim uma prova que obtiveram e que foi numa fotografia tirada quando os investigadores estavam batendo fotos na casa. Eles tiraram uma foto no 2º andar. Bem ao lado da escada dá para ver o rosto de uma criança que dizem que não estava no local, mas que estava à espreita ali, espiando o grupo dos investigadores. Os Lutz, durante toda a investigação, não quiseram entrar na casa. Eles estavam simplesmente esperando lá fora para ver o que estava acontecendo e quando a investigação termina, o que os Warren fazem é retirar alguns pertences, alguns objetos dos Lutz, e o restante simplesmente fica na casa. Os Lutz se mudam para a Califórnia em 2010, vendem a casa por $950 mil para uma outra família, a família Cromartie, que simplesmente disseram que nessa casa não vivenciaram nenhuma manifestação similar à que os Lutz presenciaram. Provavelmente devido ao fato de que o casal Warren, além das investigações paranormais, também realizaram uma bênção exorcista juntamente com um padre. Após se mudarem de Amityville, o casal Lutz se divorciou e cada um foi viver numa parte diferente do país. Anos se passaram e Cat faleceu em 17 de agosto de 2004 e George Lutz faleceu em 8 de maio de 2006 em Las Vegas por causa de uma parada cardíaca, aos seus 65 anos.
Ficaram várias incógnitas nas duas histórias, mas a questão que permanece latente é como Ronald conseguiu eliminar todos os membros de suas famílias sem que nenhum deles acordasse e como aquela menina, a Missy, ou seja, era apenas uma menina de 5 anos, claramente ela não inventaria tudo isso. Ela chegou a fazer desenhos, tinha desenhos de um porco gigante que era o seu amigo imaginário. E é muito difícil que uma menina de 5 anos tivesse feito uma pesquisa sobre o que aconteceu na casa antes de que tudo isso acontecesse. E ao mesmo tempo, o pai, ele afirmou com certeza que tinha alguma coisa errada na casa. Acho muito difícil para uma família que comprou uma casa conseguir inventar todo esse tipo de coisa. Alguma coisa deve ter acontecido, pelo menos algo de estranho, talvez não nessa escala, nessa proporção, assim como os fenômenos de levitação e todas essas coisas. Mas algo tinha que ter acontecido com eles naquela casa para poder chegar a esse ponto de contarem uma história tão original e fugirem desesperadamente dali em apenas 28 dias. Enfim, essa foi a história de Amityville. Comentem aqui embaixo a opinião de vocês, se acreditam que as coisas que sucederam ali foi algo sobrenatural ou não. O vídeo fica por aqui, mas nos vemos no próximo. Fiquem com Deus, um beijo e tchau!